Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu construí uma dessas bombas centrífugas usando materiais comuns que a gente tem na nossa casa. Então eu precisei de canos de PVC de 40 e de 100 milímetros, de dois pedaços de plástico, duas placas de plástico, e fizemos essa montagem. Bom, a bomba centrífuga funciona dessa forma. Eu tenho aqui um rotor central que tem algumas pás. Essas pás vão girar nesse sentido e vai admitir a água por essa região. Então a água entra por essa região. Por centrifugação ela é empurrada para a periferia, né? E ela é empurrada então contra as paredes da bomba e isso faz pressão na água e essa pressão vai fazer com que ela escape por aqui, ó. Então, ela comprime a água em todas as paredes da bomba, só que o único local por onde ela consegue escapar é por aqui. Então, esse é o princípio de funcionamento da bomba centrífuga. Um detalhe é o seguinte, essas pás, quanto mais largas e mantido, né, o diâmetro do rotor aqui, quanto mais larga for a pá, mais vazão você tem. Quanto mais estreita for a pá, mais pressão você tem. Então, se você pretende bombear muita água, faça uma pá mais larga. Se você quer bombear a uma altura maior, então você tem que fazer as pás um pouquinho mais estreitas, né? Estreitando as pás, você consegue mais pressão. Eu vou cortar uma faixa de 13 milímetros do cano de 100 milímetros e 3 faixas com 10 milímetros do cano de 40 milímetros. Eu gosto de usar uma folha de chamex para marcar os tubos e assim obter um corte mais linear. Aqui estão uma fita de 13 milímetros e 3 fitas de 10 milímetros. Agora eu vou colar essa fita de 13 milímetros com esse formato aproximado. E para isso eu vou usar esse rolo de fita com 90 milímetros de diâmetro para me ajudar a conseguir esse formato. Bom pessoal, então está aqui o desenho como deveria ficar e está aqui montado o formato que ficou. Ficou bem parecido, né? Então eu tenho uma região aqui onde eu vou fazer um furo por onde a água vai entrar. Aqui dentro vai estar as pás da turbina e essa região mais aberta que vai se abrindo aqui corresponde a isso daqui. Vou usar esse motor de vidro elétrico para acionar a nossa bomba. Vou fixar essa placa no eixo do motor e para isso vou usar massa epóxi. Vou cortá-la com um formato circular de 90 milímetros e é nela que nós vamos prender as pás da turbina. Bom pessoal, precisei fazer isso também, deixar o eixo bem perpendicular ao disco. Ele não pode estar inclinado, porque senão ele vai ficar pegando nas laterais da turbina, né? Dentro da turbina. Então percebam aí que ele está bem apoiado em cima da tábua. E isso me garante que o disco está perpendicular ao eixo. Agora eu vou esperar secar. Fiz alguns furos aqui atrás para que a massa epóxi entre e ajude na fixação do disco. Agora nós vamos fixar as pás que foram feitas com as fitas tiradas do cano de 40 milímetros.
Agora eu vou usar esse cano metálico aquecido para fazer um furo no centro da placa da bomba, e é por esse furo que a água irá entrar quando a bomba for acionada. Bom, pessoal, agora eu tenho que colocar essa parte da bomba dentro da caixa, né? Só que agora eu tenho uma dificuldade. Como eu não quis tirar aquele parafuso que estava aqui no eixo do motor, eu vou ter que colocar essa placa para tampar a bomba de uma forma que eu não havia planejado. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar o meu motor aqui. E aqui eu tenho duas placas com um pequeno sulco de cada lado. Então, nesse sulco aqui, eu vou fazer coincidir com o eixo do motor e colar uma placa na outra. Bom, pessoal, então tá aqui, colamos uma placa na outra. Agora nós vamos fechar a nossa bomba. Então eu vou passar cola nessa paredinha e vou prender essa parte aqui em cima. E é preciso lembrar que essa bomba tem que estar bem centralizada aqui antes que eu faça essa colagem, né? Então, muito cuidado nessa hora. Verificar se ela não está prendendo em nada lá antes de colar na posição correta. Vou retirar o excesso das placas da bomba. Para a saída da bomba, vou prender com massa epóxi esse tubo. Muito bem, pessoal. Então está aqui. Prendemos o cano, né? A saída, onde nós vamos conectar uma mangueira. Está aqui a nossa bomba junto ao motor. Agora nós temos que fixar a bomba e o motor de forma que o eixo do motor possa girar livremente dentro da bomba. Vou bolar um jeito de prender esse negócio então. Então, pessoal, tá aqui a nossa bomba. Coloquei uma extensão aqui, né, com um reforço para ela ficar dentro d'água. Tá aqui uma mangueira. O motor foi fixado aqui por uma correia metálica. Vamos então ligar a bomba para fazer um teste. É preciso lembrar que no início, como vai ter ar dentro da bomba, ela vai ficar girando em falso, quer dizer, ela não vai conseguir arrastar a água que está abaixo dela. Então é preciso dar um chupão na mangueira para que a água inunde a caixa da bomba e assim que a água entrar, aí ela funciona. Ela consegue pegar a água e jogar para fora. Bom, pessoal, essa marquinha que vocês vão ver aqui na parede corresponde a 1,80 m, que é a minha altura. Eu planejei fazer essa bomba com potência suficiente para essa altura porque eu pretendo montar um chuveiro para usar no acampamento com a minha família. Então nós poderemos tomar um banhozinho quente quando estivermos acampando agora. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.